Queridos irmãos e irmãs, alunos e alunos, a paz do Senhor Jesus. Nós chegamos a mais uma aula e, diga-se de passagem, é o encerramento de um trimestre que foi maravilhoso. Falamos nesse trimestre sobre a família e foi fantástico. Em cada igreja, em cada local, nós tivemos a oportunidade de sentarmos juntos e aprendermos e sermos edificados por Deus nesse trimestre. Porém, chegamos ao final dele e eu vou dizer uma coisa, essa revista vai deixar muitas saudades. Agora, neste método, aproveitando, dizendo a você que por iniciativa dos nossos bispos, nós estamos aqui trazendo a você que vai ter uma dificuldade de ir até a igreja em decorrência desses assuntos que são pertinentes da sociedade nos tempos atuais. A crise que está instaurada não só no Brasil, mas em todo o mundo, porém, a igreja continua de pé e você continua sendo edificado. Eu convido você e sua família a se juntar conosco em sua casa, pegar a sua Bíblia e a sua revista, deixar de lado, se possível, o aparelho celular. Se for necessário para assistir essa transmissão, você, por favor, deixe um único aparelho disponível para que possamos juntos aprendermos da palavra de Deus e você ter um tempo edificante. Ao meu lado direito está o pastor Marcos Santana. Pastor Marcos Santana, Deus abençoe. Muito bom ter o senhor mais uma vez em nosso programa. Muito obrigado, pastor Paulo Ricardo. Uma alegria poder estar junto com o irmão, com o pastor Manuel Luiz Prates. Que seja um tempo de edificação e o nome do Senhor continue sendo glorificado. Ao meu lado esquerdo está o pastor Manuel Luiz Prates. Pastor Manuel Luiz Prates, nós estamos então terminando mais um trimestre, mas estamos tirando grandes aprendizados dessa lição. Verdade, pastor Paulo Ricardo, uma honra, uma alegria estar aqui de volta junto com o senhor, com o pastor Marcos Santana, para a gente fazer essa reflexão final, fechando aqui o primeiro trimestre com a lição número 13. Uma lição tremenda e eu tenho certeza que Deus vai falar muito e vai ser muito edificante para você que está nos acompanhando. Antes de orarmos, nós vamos falar hoje sobre a lição 13, como dito pelo pastor Manuel Luiz Prates. A lição 13 tem por título Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. Relacionamentos do Cristão, Deus e Família. Nós utilizaremos para trazer este conteúdo a você o subsídio que existe no livro de apoio que nós publicamos todo o trimestre e também nós faremos uso da Bíblia do Culto para melhor você compreender a versão. Se você não tem, por favor, pegue alguma outra versão, outra Bíblia, mas não deixe de acompanhar conosco. Papel e caneta na mão e antes de iniciarmos a nossa aula, vamos orar ao Senhor Deus. Eu vou pedir ao Senhor, pastor Manuel Luiz Prates, para poder fazer esta oração, para juntos nós também sermos edificados por Deus neste momento. Pai Celestial, na Tua presença nos colocamos agora mais uma vez. Pedimos ao Senhor que esteja presente durante esse momento que nós estamos aqui fazendo essa reflexão e que seja presente também em cada lar, em cada casa e com essas pessoas que estão nos vendo e acompanhando a lição da Escola Bíblica Dominical através desta ferramenta. Que o Espírito Santo possa estar iluminando a nossa mente aqui, mas também abençoando e iluminando a mente daqueles que estão nos assistindo. Espírito Santo, seja conosco nesse momento, que a graça do nosso Senhor Jesus possa ser inundada nesse ambiente e que possa alcançar a cada lar e a cada vida. Em nome de Jesus é a nossa oração e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. O texto áureo desta lição vai nos revelar algo importante. Pastor Manuel Luiz Prates, por favor, faça a leitura do texto áureo. E você que está na classe de sua casa, no recâmaro do seu lar, no lugar onde você está agora, por favor, abra sua revista. A página é 87, da revista Betel Dominical. O que nos diz o texto áureo, pastor Manuel Luiz Prates? Mateus 10:37 diz assim: quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aqui é uma palavra muito forte, pastor Marcos Santana,
que eu destaquei, que é uma palavra para a gente compreender toda esta lição. O amor de Deus, Deus em hipótese alguma está colocando em prova o seu amor por nós, e nem fazendo o que é humanamente feito, que é barganhar e colocar também questões para que possa ser o amor colocado a qualquer custo. Mas há uma palavra muito forte a destacar aqui, antes de nós entrarmos no assunto, que não é digno de mim, repetido 2 vezes. 2 vezes sendo dito, não é digno de mim. Quem? Aquele que ame mais o pai ou aquele que ame mais o filho. É uma palavra que, se não for interpretada à luz da Bíblia, dói muito, não dói? É verdade, pastor Paulo Ricardo. É importante nós aproveitarmos o estudo dessa lição para refletirmos sobre o amor a Deus e o amor à família. E a lição vai tratar disso, falando da importância de cada pessoa que quer ser discípula de Jesus Cristo, precisa amar mais a Deus do que não apenas a família, mas qualquer outra pessoa, ou bens, ou até a própria vida. Então nós vamos começar a compreender a partir deste momento aquilo que é de fato prioridade ao amor divino e também o amor para com a família. Muito importante isso dito pelo senhor. Pastor Luiz Prates, verdade aplicada. É importante que o discípulo de Cristo saiba discernir os diferentes relacionamentos, priorizando o relacionamento com Deus. A pergunta que eu tenho a você você é discípulo de Cristo? Você tem priorizado o seu relacionamento com Deus? Pastor, eu tenho priorizado, mas de fato você tem feito com que o seu relacionamento cristão seja um relacionamento em que você atenda a prioridade de Deus e consiga também dividir isso para com a sua família de forma coerente, que é um texto que nós vamos encontrar aqui na revista também. E ser discípulo tem um grande desafio, né? Com certeza, pastor Paulo Ricardo. E é importante que nós façamos uma reflexão sempre à luz da palavra de Deus. E como a lição trata de relacionamentos, acredito que seja importante pontuar que nós, seres humanos, fomos criados à imagem de Deus. E Deus, ele é relacional. Tem um texto que eu extraí do livro Como Compreender as Pessoas, que vai dizer assim: quando Deus decidiu criar um tipo de ser diferente dos anjos, projetou a nova criatura com uma capacidade singular de corresponder ao seu amor ao escolher entrar num relacionamento tanto com ele quanto com outros seres semelhantes. Deus criou o homem para relacionamento com ele e com os outros. Contudo, é fato que após a criação, o pecado entrou na história da humanidade. E o pecado entrou e afetou todas as dimensões da vida do ser humano, todas as áreas, inclusive a área espiritual e a área sociológica do ser humano. Isso a gente pode ver claramente em Gênesis capítulo 3. Sendo assim, é importante que cada pessoa ela precisa entender e ter consciência de que nós dependemos da ação do Espírito Santo e da palavra de Deus para que haja a restauração dessas dimensões da vida humana conforme o plano divino. E é exatamente isso que a nossa lição vai tratar. Ela vai enfatizar a importância de nós estarmos atentos aos princípios bíblicos nessa reflexão sobre relacionamento. É saber discernir o relacionamento cristão de forma a que a gente faça as diferenças de prioridades e relacionamentos, de importâncias que não são discutidas a importância, É verdade. mas sim discernir Isso. a prioridade do relacionamento. É isso que vamos observar. Os objetivos da lição estão compostos em 3
aplicações. Primeiro, explicar os níveis de relacionamento com Jesus e também os níveis de relacionamento de Jesus e também mostrar alguns aspectos da vida cristã em suas relações com a família e também enfatizar a relevância do relacionamento para com Deus ou do relacionamento com Deus. Os textos de referência desta lição se encontram no Evangelho de Jesus, segundo escreve o evangelista Lucas. Vamos fazer menção de 3 capítulos, capítulo 2, capítulo 12 e também o capítulo 14. Eu vou convidar o pastor Manuel Luiz Prates para fazer a leitura e você acompanhe em sua casa. Lucas 2, versículo 51 diz assim: E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito, e sua mãe guardava no seu coração todas essas coisas. Lucas 12, 52. Porque daqui em diante estarão 5 divididos em uma casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Versículo 53. O pai estará dividido contra o filho, e o filho contra o pai, a mãe contra a filha, e a filha contra a mãe, a sogra contra sua nora, e a nora contra sua sogra. E Lucas 14, versículo 26 diz: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, a mãe, a mulher e os filhos, irmãos, irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Palavras estas ditas por Jesus que fora do contexto se aplica um olhar bem radical de Jesus, não é? É interessante porque nessa última lição nós vamos estar tratando sobre esses 2 tipos de relacionamento, com Deus e com a família. E se nós observarmos ao longo desse trimestre, nós enfatizamos a família como instituição divina, os princípios e valores da família, a relevância da família na nossa qualidade de vida, a contribuição da família na formação do ser humano, na vida espiritual. Nessa lição, nós vamos refletir sobre a necessidade do discípulo de Cristo, essa palavra que o pastor Paulo pontuou, discernir sobre 2 relevantes relacionamentos, com Deus e com a família. Pastor Paulo, pastor Prates, eu tive a curiosidade de verificar algumas ideias dessa palavra discernir. Então, eu destaquei 2, distinguir e examinar. Então, a lição nos convida a examinarmos, a pensarmos, a refletirmos sobre esses 2 relacionamentos. Agora, é muito importante que essa reflexão, essa procura por discernir, seja feita à luz da palavra e com a ajuda do Espírito Santo. Isso é fundamental. E outro detalhe importante, a lição propõe que essa reflexão tenha como exemplo, como modelo, a pessoa de Jesus Cristo, que também vivenciou esses 2 relacionamentos, com Deus e com a família. Antes de irmos para a introdução, eu quero aqui sugerir a você que tem passado este período em casa, sob quarentena, como todos nós estamos sabendo, no Brasil e em boa parte do mundo, nós temos aqui algumas leituras complementares que é fundamental para você criar o hábito de também ter um culto doméstico em seu lar, estruturar a sua família, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, pode ter essa iniciativa. E na nossa revista, justamente aqui, antes de iniciarmos as nossas lições, nós temos aquilo que na semana nós podemos ter como um devocional, como uma forma de nos aproximarmos mais de Deus. Temos leituras em todos os dias da semana, de segunda a sábado e domingo sendo o dia que vamos estudar o tema importantíssimos. Temos hinos sugeridos e também temos uma oração como propósito. A oração para que este dia seja muito especial para você e sua família
É justamente por quem? Pelos casais. Isso. É que o amor de Cristo pela igreja seja o exemplo para quem? Para as famílias, para os casais. Exatamente, um motivo de oração e, fruto disso, você pode criar um hábito diário para com Deus. Vamos começar a nossa lição? Amém. Eu acredito que esse nosso querido amigo e irmão está curioso para saber de tudo quanto Deus vai falar para você e sua família. Lembrando, pastor Paulo, que eu quero aproveitar e dizer para você, que você pode baixar o plano de aula sugerido no nosso canal lá no YouTube, né, da editora Betel, no Foco na Lição. Todos os vídeos que nós postamos lá, a editora Betel disponibiliza essa colinha, né? E eu trouxe aqui a minha para mostrar para você que eu também estou usando, né? O que eu fiz? Eu baixei o que está lá e fiz os estudos complementares e trouxe aqui, pastor Paulo, para a nossa reflexão no dia de hoje. Então, só para lembrar que a editora disponibiliza também essa ferramenta. Não é importante isso? Está aqui na tela o link para que você possa baixar e também fazer o download deste conteúdo e ser abençoado por Deus nesse projeto. A editora Betel sempre está inovando, sempre está buscando esta qualidade. Vamos lá? A introdução nos fala sobre algo muito importante, que é a gente encerrar um trimestre falando nesta lição sobre a importância de refletirmos na necessidade de sermos discípulos de Cristo, mas também, como discípulos de Cristo, dois fatores importantes e relevantes para a nossa vida espiritual. E qual é? O relacionamento para com Deus e o desenvolvimento também do nosso relacionamento para com a família. Agora, o X da questão aqui, que é o objetivo dessa lição. O que é o relacionamento com Deus e quanto ele é importante ao ponto de não prejudicar para com o relacionamento também com os filhos, com a família. A que ponto eles se encontram e quais são as responsabilidades que temos como discípulos de Cristo de suprir aquilo que o nosso mestre tem desejado de nós e também a nossa família espera e cobra de nós. Como dividir este relacionamento? Será que é possível dividir? Ou será que é possível, na verdade, fazer o que a Bíblia manda? A Bíblia não manda dividir isso. A verdade é que existe sim um relacionamento que completa o outro. E de uma forma intensa, se nós tivermos um relacionamento para com Deus, tudo irá se estabelecer à luz da palavra, como o Senhor disse, de uma forma perfeita. É como diz a nossa lição, né? O primeiro tópico vai tratar exatamente disso. São diferentes níveis de relacionamento. E a lição propõe a gente iniciar essa reflexão a partir de Jesus Cristo. Nós podemos fazer a seguinte pergunta: como Jesus Cristo vivenciou diferentes níveis de relacionamento? Aí o tópico 1.1 da nossa lição vai falar exatamente sobre Jesus e sua família terrena. Nós vemos pela Bíblia que Jesus se fez carne. João capítulo 1, versículo 14, vai dizer: ele se fez carne e habitou entre nós. É muito importante pontuar que esse se fez carne e habitou entre nós é dentro de um contexto familiar. A lição vai destacar isso e eu acho que seria interessante nós lermos dois textos bíblicos. Mateus, capítulo 13, versículo 55 e Lucas, capítulo 4, versículo 22. Que são textos que foram sugeridos aqui na nossa lição para nos ajudar a verificar na Bíblia Jesus Cristo vivenciando esse nível de relacionamento com a sua família. Mateus 13, 55. Pastor Prates. Não é este o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria e seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas?
Aí nós vemos a menção sobre Maria, José e os irmãos de Jesus. Agora, olha interessante o texto de Lucas, capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, 22 diz: E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam de sua boca e diziam: Não é este o filho de José? Então, nós vemos que a Bíblia ela não dá muitos detalhes sobre a infância, a adolescência de Jesus, enfim, até o momento em que ele inicia o seu ministério. Mas se nós pegarmos esses poucos registros bíblicos sobre o relacionamento de Jesus com a sua família e juntarmos com informações de livros que nós temos, que trata da vida cotidiana dos tempos bíblicos, do dia a dia de uma família, nós vamos poder observar detalhes interessantes que são perfeitamente aplicáveis à vida de Jesus. E o nosso subsídio ele vai colocar algumas dessas questões. Está escrito assim: nosso Salvador passou por várias fases em seu crescimento e desenvolvimento, como outros de seu tempo. Como qualquer outra família, nós cremos que a educação incluía instrução religiosa, treinamento em habilidades práticas necessárias nas atividades diárias. Tanto é que ele foi identificado como carpinteiro e filho de carpinteiro. Eu acho que nós podemos imaginar Jesus dentro de uma oficina, trabalhando, né, com aquela poeira, aquele esforço, aquele suor, junto com seu pai e dentro da sua casa, com a sua mãe, com seus irmãos. Assim era a vida de Jesus, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Pastor Marcos, aqui nós percebemos uma coisa muito importante, que é uma reafirmação de Deus sobre o plano original, que é a família, a base de uma sociedade. Jesus não eximiu-se de fazer parte de uma família. Deus o concedeu sendo na forma de homem, mas sendo Deus, habitando entre nós, e concedeu justamente a nós a visão de como é o seu plano, embasado pela família. A responsabilidade de Jesus como filho, a responsabilidade de Jesus como também alguém que estava sendo pautado com seus irmãos, revela e só reafirma Deus tendo interesse, Deus baseando o seu plano divino pela família. Então aqui a gente observa uma coisa, que tudo que está ocorrendo dentro desse tópico, que é o tópico 1, está nos citando no 1.1 exatamente uma coisa, que o contexto familiar de Jesus, a base era numa família sólida. Sim. Né? Uma família sólida. Não era perfeita, como muitas pessoas afirmam, mas era uma família em que existia, sim, a base em Deus, que existia consolidada a base em Deus. Aqui está a importância de nós compreendermos o significado da família para Deus e também a família, a sua importância para a sociedade. Mais uma vez, uma afirmação de Deus aqui. Permita-me, pastor Paulo, Sim, pastor. Enfatizar também que o fato de Jesus ter vivenciado esse nível de relacionamento é também para aumentar a nossa fé de que nós podemos recorrer a Jesus Cristo para vivenciarmos os diversos desafios num ambiente familiar, porque Jesus passou por isso, Jesus experimentou isso. Nós podemos recorrer a Ele e buscar dele a ajuda necessária para a gente vencer. Se a base é a família, pastor Prates, pastor Marcos, nós vamos encontrar no tópico 1.2, relatando sobre o relacionamento de Jesus com Maria. E vai enfatizar algo importante. É o relacionamento de Jesus para com Maria e José. Está aqui o relacionamento de filho para com o pai. A responsabilidade que existia de Maria criar Jesus na infância e José também a responsabilidade que tinha de criar
Jesus na sua infância, e também a responsabilidade de filho. Jesus nos ensinando a responsabilidade de filho, presente nesse texto, pastor Marcos. Nós vemos no tópico 1.2 uma verdadeira bênção para a nossa vida, porque tem exemplos dos pais e tem exemplo para os filhos. O texto da nossa lição enfatiza o cuidado e a dedicação de Maria e José com Jesus. Circuncisão, apresentação ao Senhor no templo, a ida para o Egito, o retorno do Egito, a formação em uma profissão, a instrução religiosa e muitos outros aspectos do dia a dia dos pais com o filho. Então, uma verdadeira lição para nós pais. E em relação a Jesus, é digno de nós... Pastor, dá só um pause, na verdade, só para dizer a importância disso às pessoas que estão nos olhando, nos vendo, nos assistindo neste exato momento, sobre essa incumbência que Maria e José cumpriram fielmente, né? Direcionar a vida de Jesus em todos os aspectos, no aspecto da sociedade, no aspecto profissional, no aspecto religioso. Olha a importância que tem um pai e uma mãe no direcionamento de um filho, no direcionamento de uma família. Aqui tem uma carga de importância, pastor Prats. Muito forte. Mesmo ele sendo filho de Deus, mas ele era ali homem, né? E ele precisava desse cuidado do pai e da mãe. Porque o tempo dele ia chegar, mas aqui, enquanto não chega, ele passou pelo processo. Né? Aqui é um período didático para a gente entender que você, mãe, você, pai, tem sim uma responsabilidade com o seu filho. Nós vivemos em um século em que as pessoas têm se eximido das suas responsabilidades. Nós comentávamos na aula passada aqui sobre algo importantíssimo que o senhor disse, sobre a responsabilidade. A transferência de responsabilidade, que é um quesito muito humano, muito natural do homem, nós não podemos ter nesta etapa, principalmente na criação de filhos. Deus nos ensina através deste modelo do relacionamento de Jesus com Maria e José no direcionamento para com também os filhos. Pastor? E quando a gente reflete sobre esse dia a dia da família de Jesus, não apenas a questão dos pais, mas é como o pastor Prats falou, Jesus, ele passou por diferentes etapas. Jesus passou por diferentes níveis de formação até chegar ao momento em que ele iria iniciar o seu ministério. E teve um momento que a própria Bíblia vai dizer isso, seria interessante a gente ler, Lucas, capítulo 2, versículo 51, dentro dessas etapas pelas quais Jesus passou. Isso é uma lição para nós, não apenas na questão de ser filho, mas até para nós obreiros. Nós precisamos passar por um processo. E esse processo faz parte da nossa formação e do nosso aperfeiçoamento. O próprio Cristo passou por esse processo. Notemos Lucas 2, 51. E desceu com eles e foi para Nazaré, e era-lhes sujeito. E sua mãe guardava no seu coração todas estas coisas. É relevante destacarmos essa expressão. Era-lhes sujeito. Agora é interessante, a gente vê Jesus um tempo debaixo da autoridade dos seus pais, mas vemos também Jesus na cruz, sofrendo dores, não se esqueceu daquela cujo útero o abrigou. E nós vamos encontrar João, capítulo 19, versículos 25, 26 e 27, palavras de Cristo quando ele estava na cruz. Olha que interessante. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Clopas e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe
e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Um verdadeiro exemplo É tremendo, de né? cuidado com os pais. Mesmo Ou diante seja, do mais um sofrimento. exemplo para nós, mesmo diante do sofrimento. Nós vamos ver mais adiante na lição sobre a importância da coerência. A gente vai ver isso. Ou seja, se eu sou um discípulo de Cristo, isso vai resultar em atitudes coerentes no seio familiar. Agora, é evidente que a gente não pode esquecer que nem sempre Jesus foi compreendido pela sua família. E é isso que o tópico 1.2 encerra lembrando isso. Então, o ambiente familiar de Jesus, não devemos pensar que era como se fosse o céu. Tem textos na palavra de Deus que vão mostrar, e a lição está aí referenciando alguns, que os seus irmãos, muitas das vezes, não o compreendiam. Então, Exatamente. Jesus sabe o que significa ser incompreendido dentro da sua família. Isso é Após muito o importante. início do ministério, vale a pena ressaltar, eu acredito que esse tem muito a ver com o que o senhor está dizendo, que após o início do ministério, Jesus então traz a prioridade no cumprimento do plano divino de salvação. Então, na verdade, até mesmo Jesus, que já havia sido preparado por Maria, e era propriamente o Cristo preparado para as nações, como filho, como família, como uma pessoa exemplar dentro do seu lar, ele atendeu às expectativas de qualquer mãe e qualquer filho também, né? De qualquer mãe e também como filho. Mas aqui tem um ponto vital e importantíssimo. Quando iniciou o plano da salvação, que na verdade ele iniciou o seu ministério, a prioridade de Jesus foi o cumprimento dele. E para cumprir aquilo que Deus estabelece, aqui a gente começa a compreender o pensamento de Jesus que nós lemos no texto áureo. E a gente vai começar a ver aqui diferentes níveis de relacionamento. Então, na verdade, Jesus disse, tudo que ele disse, ele viveu, está expressando isso com contexto, para dizer que muitas das vezes, para cumprir um plano maior daquilo que Deus está estabelecendo sobre o nosso ministério, sobre a nossa vida, nem sempre nós iremos ser compreendidos. É verdade. Esse é o tema que a gente começa a pensar e raciocinar como Deus exige de nós ser amado com prioridade. E no exemplo de Jesus, nós podemos tomar essa palavra com ânimo para a gente, né? Sim. Não desanimar. Vamos agora para o tópico 1.3, aonde agora Jesus, adulto, já está desempenhando o seu ministério e agora Jesus demonstra também o relacionamento para com os seus discípulos. Pastor Marcos. É interessante o texto da nossa lição, vai dizer assim: o fato de pessoas terem sido filhos de Maria e José não implicou automaticamente que tinham um relacionamento harmonioso com Jesus como filho de Deus, como mesmo tendo convivido tão de perto. É interessante, porque seus irmãos, num determinado momento, não o compreendiam. Em compensação, Jesus Cristo vai dizer que aqueles que ouvem, que obedecem, que creem nele como Messias prometido, é como se fosse a sua família. É a família de Deus. Por isso que é interessante a gente ler a seguinte referência bíblica. Lucas, capítulo 8, versículos 19, 20 e 21. Nós vamos ver os seus discípulos sendo considerados como sua família. Lucas 8, 19, 20 e 21. Isso.
E foram ter com ele sua mãe e seus irmãos, e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E foi-lhe dito: estão lá fora tua mãe e teus irmãos que querem ver-te. Mas, respondendo ele, disse-lhes: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a executam. Por isso que é interessante um texto do nosso subsídio que vai dizer assim: a relação mais profunda da vida não é simplesmente uma relação de sangue, é também da mente e do coração. Que cada pessoa que nos assiste nessa manhã de escola bíblica dominical possa também fazer parte desta grande família de Deus. Mas para fazer parte da família de Deus, passa pelo nosso relacionamento com Jesus Cristo. É preciso crer nele, é preciso atentar para o que ele diz, é preciso obedecê-lo. Quando as pessoas têm fins, princípios, interesses comuns, metas, as pessoas acabam fazendo com que o seu vínculo seja verdadeiro e leal. É isso que Jesus nos ensinou com o relacionamento para com os seus discípulos. Então nós ensinamos que, nesse primeiro tópico, os diferentes níveis de relacionamento do Senhor Jesus durante o seu ministério terreno são exemplos e estão repletos de instruções para os seus discípulos. Vamos agora, pastor Manuel Luiz Prates, algum ponto para considerar? Eu queria só permissão para fazer uma reflexão sobre o fechamento desse ponto 1. Eu aprendi nesse ponto 1 que com Jesus, os diferentes tipos de relacionamento dele, eu aprendi que eu também tenho que seguir esse exemplo e ter um excelente relacionamento com a minha família, que inclui pai, mãe e irmãos, mas também no 1.2, com os meus pais, aí especificamente com os meus pais, como eu... Um cuidado. Isso, com os meus pais e finalmente com os seus discípulos, com os nossos pares. Como é que eu me relaciono? Então eu acho que importantíssimo esse primeiro ponto, viu? Exatamente. A gente compreendeu agora a importância, de fato, do que é o amor exigido de Deus por nós, que começa o ministério de Jesus. Agora a gente vai falar também sobre alguns princípios norteados que embasados pelo cristão e sua família. É isso que vamos falar no tópico 2. É importante que o relacionamento do cristão com a família seja considerado e levado em conta a realidade que vivenciamos. Nem sempre tão harmoniosa como o plano original e que se deseja as orientações contidas na palavra de Deus. Pastor, este tópico é importante para compreendermos a importância do cristão e sua família também. Porque, tendo visto o exemplo de Jesus, agora é importante a gente, com a ajuda do Espírito Santo e da palavra de Deus, aplicar na nossa realidade esses princípios. E o tópico 2.1, ele começa enfatizando algo fundamental: a importância da coerência. Olha o que diz o texto. O cristão é chamado a um viver coerente. Conduta em harmonia com os princípios bíblicos, nos quais cremos e anunciamos. Essa coerência precisa estar presente dentro da nossa casa. Eu preciso começar dentro de casa a minha vida de coerência. Eu digo que sou discípulo de Cristo, eu digo que a palavra de Deus é meu guia, é a minha bússola, é a minha lâmpada. Então, se eu afirmo isso, se eu creio nisso, isso precisa refletir no meu relacionamento dentro de casa. E nós temos 3 versículos na Bíblia que eu acho 3 versículos muito importantes dentro desse tema de coerência. São versículos extraídos de uma carta pastoral. 1 a Timóteo, capítulo 3, versículo 5, e 1 a Timóteo,
capítulo 5, versículos 4 e 8. 1 Timóteo 3,5 diz assim: porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Começa em casa. Capítulo 5, versículos 4 e 8. 4 e 8 diz assim: mas se alguma viúva tiver filhos ou netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com a sua própria família e a recompensar seus pais, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Agora, pastor Prates, olha o que diz o versículo 8. Agora fica mais interessante, hein? Mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Então, é preciso, à luz da palavra de Deus e com a ação do Espírito Santo, nós vivermos coerentemente com a fé que a gente diz que professa e com a palavra que a gente diz que crê e é a nossa regra de fé e conduta. Essa era a crítica de Jesus aos fariseus, a ausência de coerência que havia. Se falava, mas não vivia. Atente-se hoje, você e sua família, onde você estiver, para viver a coerência com aquilo que a palavra de Deus tem dito. Vamos para o tópico 2.2. Pastor Paulo Ricardo, permita-me, por favor, apenas uma observação. Esses textos que nós lemos da carta de Paulo a Timóteo, é muito importante ser enfatizado nas nossas igrejas, porque é muito comum, às vezes, as pessoas acharem que a igreja é que tem que assumir aquele cuidado, aquela assistência, quando, na verdade, o princípio bíblico é, se tem a família, então a família é que tem a responsabilidade maior em assistir aquela pessoa. Excelente. Eu sugiro que vocês possam, no nosso canal, também fazer a visualização da aula de número 12. Nós comentamos sobre isso, a responsabilidade que existe também da família para que a família seja uma agente de Deus. Vamos aqui para o tópico 2.2, agora sim, falando quando a família não se converte. Assunto delicado. Como diz aqui o texto, nem sempre a realidade consiste em todos os membros de uma família servindo ao Senhor. Mas o cristão, nesse contexto, ele também é chamado a perseverar na fé em Cristo e no testemunho perante seus familiares, por intermédio de sua conduta dentro do lar e no convívio, nas diversas ocasiões. Interessante que nós já vimos no tópico 1 que Jesus vivenciou momentos de incompreensão por parte da própria família. Mas nós aprendemos com Jesus que ele não desanimou, ele não perdeu o foco e continuou vivendo segundo o plano de Deus. E o que aconteceu mais tarde? 2 de seus irmãos, Judas e Tiago, tornaram-se pessoas influentes na igreja primitiva. Por quê? Porque o seu irmão, porque Jesus tinha dado um exemplo Exatamente. de um viver coerente. Eu acho que esse é o grande desafio. Na verdade, quando você é discípulo de Cristo, você tem uma tarefa dentro do seu lar. Seu lar pode não ser um lar cristão. Qual é a tarefa? De você fazer discípulo. A Bíblia diz, ide por todo mundo e fazer discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se nós não formos responsáveis em trazer o perfil de um cristão autêntico, de um discípulo autêntico, talvez nosso lar também acabe não tendo oportunidade de se espelhar em você. Jesus, ele criou discípulos dentro de casa. E é importante também enfatizar a questão da perseverança. É isso. Porque nem sempre toda a família se converterá. É verdade. Eu enfatizo isso porque na nossa lida pastoral,
a gente às vezes encontra muitas pessoas achando que o seu relacionamento com Deus, para a pessoa ter um relacionamento com Deus, depende da família se converter. Eu já ouvi isso muitas das vezes. A pessoa dizer, pastor, eu estou assim fraco, eu estou assim desanimado, eu estou assim distante, porque a minha família não é crente. Então a pessoa acha que para ela se relacionar com Deus, depende da família se relacionar com Deus. Vamos para outra esfera. Não é assim, porque a graça de Deus sempre será maior e suficiente para sustentar os que nele confiam e decidem nele permanecer, mesmo num ambiente adverso. O senhor disse na formatação da família, por experiências pastorais. Deixa eu dizer a você, o desejo de Deus, o versículo diz, é que o mundo seja salvo. Vamos pensar nessa pista, se fosse o desejo de Deus, qual seria? Que todos nós, toda a humanidade fosse salva. Mas por intermédio de algumas pessoas não crerem em Jesus Cristo, não assumirem um compromisso de fé, não terem a sua vida no altar e a graça não poder fazer efeito sobre a sua vida, porque não dá oportunidade para que a graça abunde no ser humano, entenda, a graça não veio de graça. E por isso que a gente não deve ter a compreensão que simplesmente porque a graça é um favor merecido, que toda a humanidade será alcançada pela salvação, ou seja, sendo salvo. Depende de eu aceitar a graça. Por isso que esse fator é um fator importantíssimo, que você, aí do outro lado, até se cobra muitas das vezes, fazendo toda a parte que é devida. Nosso conselho é você persevere, como disse o pastor Marcos, e vamos avante, porque sem dúvidas, Deus, mais cedo ou mais tarde, assim como aquele carcereiro que precisava, e o apóstolo Paulo disse, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. É o que nós declaramos sobre a tua vida. É interessante, pastor Paulo, o irmão citou esse texto, seria interessante a gente fazer a leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 16, no versículo 31. E nós vamos ver aqui algumas expressões relevantes desse texto. Por favor, pastor Prates. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. É interessante a gente enfatizar nesse texto a suficiência da providência de Deus. É isso. A providência de Deus é suficiente para salvar toda a família. A graça de Deus é suficiente para alcançar todas as pessoas. Mas depende... Agora nota o verso 32. Olha que interessante o verso 32. E lhe pregaram a palavra do Senhor e a todos os que estavam em sua casa. Ou seja, há salvação para todos, mas é necessário que haja testemunho e que haja anúncio. Agora olha o versículo 34. E levando-os à sua casa, lhes pôs a mesa, e na sua crença em Deus, alegrou-se com toda a sua casa. Olha que interessante. A salvação é suficiente para todos, mas é preciso que haja anúncio, proclamação, e o verso 34 vai falar sobre a resposta de fé a essa proclamação, a esse anúncio. Meu Deus, como a Bíblia é Por isso que linda. a salvação alcançou toda a casa do Essa é a carcereiro. receita. Agora, quer ver um outro exemplo também ótimo? Atos 11, 14. Atos 11, 14. Vou voltar aqui um pouquinho. 11, 14. Atos 11, 14. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor aqui. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Essa mensagem se refere a Cornélio. Exatamente. Essa salvação viria também a partir do anúncio da palavra. Muito importante tudo isso, pastor Marcos e pastor Luiz Prates. A gente tem aprendido de Deus. Vamos agora para o tópico 2.3.
que nos diz sobre casamento, a instituição ou instituição divina para a vida na terra. Quem criou o casamento, nós sabemos, foi Deus. E o instituiu para que a vida do homem fosse uma vida abundante. Existem alguns quesitos importantes aqui que nós percebemos, que é sobre o casamento, que deve ser também um instrumento que contribua na vida de santificação dos discípulos de Cristo neste mundo. Então, o casamento, ele tem um elo de santificação. Também. A própria palavra de Deus diz. E não só isso, há uma profundidade a estudarmos o casamento como instituição divina para o plano terreno. Porque o próprio Cristo, ele disse que na futura vida ressurreta não haverá casamento. E é muito importante que nós, servos de Deus, tenhamos essa compreensão, que a vida familiar, como ocorre neste mundo, esse nível de relacionamento, ele está restrito a esta terra. E outra contribuição para o casamento, além de tudo aquilo que nós estudamos ao longo desse trimestre, é uma contribuição para a nossa vida de santificação, como disse o pastor Paulo Ricardo. O próprio apóstolo Paulo, ele vai dizer isso. Por causa da prostituição, cada um tem o seu próprio marido, cada uma tem seu próprio marido, cada um tem a sua própria mulher, para que não venhamos cair em tentação. Eu tenho uma pergunta. E aos solteiros? Não, e a lição também vai tratar disso. E aos solteiros? É o que eu ia tocar agora nesse ponto. Ou seja, não significa que todas as pessoas se casarão, ou que todas as pessoas têm que se casar. A Bíblia vai mostrar que tem algumas pessoas que vão permanecer solteiras. Inclusive, a lição encerra esse tópico 2.3 com um parágrafo muito interessante. O relacionamento com Deus é que faz a diferença para todos nesta terra e no mundo vindouro, sejam casados ou sejam solteiros. É o relacionamento com Deus é que faz a diferença, porque o relacionamento com Deus é para essa terra e para o mundo vindouro. Relacionamento entre marido e mulher é somente para esta terra. Entendido, senhoras e senhores, nós aprendemos que, e também ensinamos que, o relacionamento do cristão com sua família precisa levar em conta a realidade diária e estar debaixo de orientações contidas na palavra de Deus. É esse o tema central e o objetivo deste tópico. Vamos para o tópico 3 para tratarmos sobre nosso relacionamento com Deus. E aqui é um momento muito importante, mas antes disso eu gostaria que você olhasse para esse comercial. Queridos irmãos, desculpe interromper a nossa aula, mas eu preciso dar um recado rapidinho a você e já voltamos com o tópico 3, que está fantástico. A nova lição do nosso trimestre vai tratar sobre Salmos. Começa agora neste domingo próximo. Vamos falar sobre Salmos, uma referência de louvor e adoração e oração do cristão. Vamos tirar lições muito especiais que você não pode deixar de fazer parte da Escola Bíblica Dominical, convidar alguém para estar participando neste período. Eu convido você a também conhecer a nossa revista em um tamanho diferenciado. Essa revista vai ser fundamental a você e ao seu aprendizado. É muito fácil de ser lida porque ela está numa proporção e dimensão maior do que a nossa revista padrão que temos já durante todos esses anos. Nós também estamos disponibilizando o livro de apoio escrito pelo nosso bispo Abner Ferreira, que está disponível a você também nesses canais de vendas. Você pode adquirir, vai chegar na sua casa. Se você desejar, comunique ao seu superintendente da Escola Bíblica Dominical, porque certamente todas as nossas revistas já foram distribuídas para todo o Brasil. E aí, acerte como a logística vai se dar para a entrega da sua revista também. Deus te abençoe. Vamos continuar com a nossa revista da Escola Bíblica Dominical. Espera aí que a gente já volta.
Voltando à nossa lição, prepare-se para um trimestre importantíssimo, confira, não perca. Vamos voltar para a lição tópico 3, nosso relacionamento com Deus. É importante estabelecermos prioridades em nossos relacionamentos, tendo como referencial a palavra de Deus e a direção e capacitação do Espírito Santo para vivenciarmos diferentes circunstâncias. O amor a Deus. O amor a Deus. O amor a Deus, diz a palavra do Senhor. Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Essa expressão primeiro, ela designa principalmente, importância, primeiro de todos. Notem a resposta de Jesus. Ouve, Deus é o único Senhor. Exatamente. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus. Então, nas prioridades que nós precisamos estabelecer na nossa vida, Deus em primeiro lugar. O próprio Cristo disse, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Amar a Deus acima de todas as coisas. Apesar da pergunta não ter sido feita em relação ao segundo, mas o próprio Cristo já adiantou essa resposta. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus citou o segundo, mesmo não fazendo parte da pergunta. Há uma íntima relação entre o amor a Deus e o amor ao próximo. Eu quero só apenas ressaltar, pastor Marcos e pastor Luiz Prates, aquilo que na nota explicativa da nossa revista, são atividades complementares que nós temos aqui, subsídios que fornecem uma linguagem e uma visão sobre aquilo que estamos estudando. Jaime Kemp escreveu: o modo como nos relacionamos em nosso lar ajuda a promover ou a prejudicar o reino de Deus aqui na terra. Por isso é preciso que a família tenha uma crescente compreensão do significado da ordem de Jesus em Mateus 22, 37 ao 39, que nos diz o que o senhor já nos descreveu. Que é exatamente o que, pastor Prates? Disse Jesus, e Jesus disse-lhe: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Precisamos compreender isso. Por quê? Porque vai fazer diferença no nosso relacionamento com o próximo. Se eu amo a Deus verdadeiramente, como está escrito na palavra de Deus, eu vou tratar melhor o meu próximo. Eu vou querer o bem do meu próximo. Eu vou me esforçar para ter paz dentro da minha casa. Eu vou procurar cumprir com os meus deveres dentro da minha casa, porque é o que diz a palavra de Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo. E pastor Marcos, a gente volta no 2.1, coerência. Coerência, exatamente. Vamos seguir a aula, porque o tempo já não nos permite. Tópico 3.2, vamos falar sobre discípulo de Cristo, dissensão e aborrecer. Vamos comentar sobre isso, pastor. O que o senhor pôde perceber, na verdade, sobre esse parecer, onde fala-nos de duas palavras que são absolutamente presentes no contexto familiar? O texto da nossa lição vai dizer que são expressões fortes. É dissensão e aborrecer. E são palavras que Jesus usou se referindo a um contexto familiar e conectado ao resultado do relacionamento com o Senhor Jesus. É muito importante que todo discípulo de Cristo saiba discernir dissensão e aborrecer. Não significa que nós vamos odiar a nossa família. Significa, sim, amar menos. Nenhum laço terreno deve diminuir nossa lealdade a Cristo.
O Senhor exige dedicação completa a Ele. Promete contínuo sustento, cuidado e proteção. Ou seja, o discipulado exige sacrifício. Vale a pena ressaltar aqui que essas duas palavras, dentro do contexto familiar que Jesus deixou claro, ela faz menção ao resultado do relacionamento com Jesus, mas não apoiando ou trazendo uma mensagem de Cristo sobre desunião, Não. que é um fator que está contra, absolutamente contra. Deus jamais atraiu sobre a família um pensamento de desunião, de dissensão familiar, mas sim sobre exatamente a questão de valores e princípios que isso implica em pessoas se aborrecer. Isso. Esse é o fator mais... O nosso compromisso com Cristo, ele precisa estar acima de qualquer outro compromisso na terra. É o que o Senhor disse, que nenhum laço terreno deve diminuir ou destruir o nosso relacionamento leal para com o nosso Senhor e Salvador Jesus o Cristo. Mais algum ponto a considerarmos, pastor? Não, senhor. Eu acredito que está mais do que claro. Vamos então entender o último tópico 3.3 para que nós possamos fechar o nosso estudo de hoje e compreendemos cada vez mais a importância do relacionamento Deus-família. Nosso relacionamento com Deus expresso no referencial adotado. Pastor Marcos, Jesus Cristo é o referencial que nós temos de vida cristã, e isso é indicado tanto na palavra de Deus, como em vários versículos ditos por Jesus, precisamos colocar em prática. Nós iniciamos o estudo da nossa lição hoje tendo Jesus Cristo como nosso exemplo, nosso modelo. E nós vamos agora encerrar atestando isso, que Jesus é o referencial na vida do cristão. Isso está indicado na Epístola aos Efésios, capítulo 5, do versículo 18 ao 33. Mas por hora, se for possível, nós vamos ler apenas o versículo 18. Ok. Efésios, capítulo 5, versículo 18. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. É muito importante a gente refletir nesse texto qual vai ser o resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Paulo vai abordar a questão da comunicação, vai abordar a questão do culto e também vai abordar a questão da conduta. Pelo fato das nossas Bíblias estarem divididas em capítulos, versículos e também, às vezes, separadas por assunto, a nossa tendência é seguir esse sistema e também separar textos da palavra, do capítulo, e que muitas das vezes nós não consideramos o seu contexto. Esse texto que o pastor Prates leu, para que sejamos cheios do Espírito Santo, qual é a nossa tendência? É parar no versículo 21, talvez. O versículo 21 vai falar: sujeitai-vos uns aos outros. Efésios 5? Efésios 5, 21. Uhum. Vê se não é o 21. Sujeitando-vos uns aos outros no temor a Deus. A nossa tendência é parar aí, e quando passar para o 22, a gente acha que Paulo está mudando o assunto. Então, mas na verdade o versículo 22 também é resultado de uma vida cheia do Espírito Santo. Que são os deveres domésticos, Exatamente. sendo eles ressaltados nas suas minúcias. Ou seja, uma vida cheia do Espírito Santo vai acarretar sujeição, amor, entrega, cuidado, sustento, respeito, sacrifício, obediência, honra, instrução, como diz aqui na nossa lição. Então, o que compreendemos para fecharmos esta aula é exatamente isso. O relacionamento com Deus, tendo como prioridade em nossa vida, levará
aprendemos Isso. a nos amarmos a nossa casa. Então não existe escalonamento de amor. Existe sim o amor colocado no seu devido lugar. Nós amamos a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como a nós mesmos. É impossível você manifestar o amor de Deus se você não tiver ligado a Ele. É impossível você amar a sua família se você não tiver o amor de Deus dentro de si. Então, a base do relacionamento cristão para que tenha um êxito, para que tenha sucesso, está fundamentada em Cristo Jesus. Amém. Glória É isso mesmo. E só é possível o relacionamento cristão a partir da experiência do novo nascimento. É isso aí. É quando nós passamos a estar em Cristo e o Espírito Santo passa a nos capacitar e nos encher. Nós aprendemos que, e também ensinamos que, neste último tópico, que é preciso estabelecer prioridades em nossos relacionamentos, tendo sempre como referencial o nosso Senhor Jesus Cristo e a palavra. Meus amigos e irmãos, que o Espírito Santo de Deus continue edificando a sua vida, a sua família, a sua casa. E fruto desta lição, você possa, de fato, viver conforme o modelo de Cristo, a felicidade plena dentro do seu lar, dentro da sua família. Nosso maior desejo como igreja e como corpo de Cristo é que a gente possa, de fato, amá-lo e fazer com que o amor dele seja referencial para outras famílias e outras vidas também. Eu quero agradecer o pastor Marcos Santana, Amém. as considerações finais. Pastor Paulo Ricardo, eu encerro a minha participação lendo a conclusão. Que o Espírito Santo nos ajude a priorizarmos o relacionamento com Deus e refletirmos isto em nossos relacionamentos familiares, por intermédio de nossa conduta, testemunho e constante busca em promovermos um ambiente saudável e harmonioso, sempre para a glória de Deus. Pastor Manuel Luiz Prates, suas considerações finais. Eu concluo aqui, depois desse aprendizado tão maravilhoso, a qual eu agradeço, pastor Paulo, pastor Marcos Santana, dizendo a você que está nos assistindo, participando dessa escola bíblica dominical, porque é aqui que a gente aprende e cresce. Nesse contexto atual que nós estamos vivendo, nós três aqui, junto com o Alex, nós quatro, na verdade, a presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo, estávamos aqui, estamos intercedendo a Deus na certeza de que o teu lar, a tua vida e a tua família está abençoada e protegida pelo Senhor. Fique em paz, tranquilize seu coração. Domingo que vem, sendo presencial ou sendo online, não deixe de participar da Escola Bíblica Dominical, porque aqui a gente aprende e cresce. Eu quero aqui dar um recado a você, aluno, aluna, professor, professor. Fique ligado sempre com os acontecimentos que estão na nossa nação. Tome cuidado, as devidas prevenções. Ouça aquilo que as autoridades constituídas por Deus têm deliberado e nós, como igreja, permaneceremos sempre unidos. Através de ferramentas, aplicativos, nós vamos estar presentes. Eu te agradeço por permitir entrar no seu lar e permitir que a editora Betel, fruto da nossa diretoria e das pessoas, os colaboradores desta casa, temos feito o melhor para que a palavra de Deus seja propagada em seu lar ou onde você estiver. Que o Deus Todo-Poderoso possa abundar em vós toda a graça. De mãos estendidas aos céus ou de joelhos, não sei como você estará. Vamos orar, vamos falar com Deus. Deus, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos mais uma vez aprendendo da tua palavra. Te agradecemos pela vida, Senhor, dos nossos queridos e amados irmãos, pelos pastores, Senhor, pelos missionários espalhados no Brasil e no mundo. Senhor, independente onde estiver alguém que crê em Ti, e aqueles que não creem, Senhor, serão também impactados através, Senhor, da vida destes que têm levado a Tua palavra a sério. Esses discípulos cercando, Senhor, qualquer lugar, em qualquer situação,
para que a sua palavra seja propagada. Nós abençoamos esta casa, abençoamos esta família, Jesus, e que nós possamos, Senhor, neste período em que as pessoas estão em casa, desfrutarmos mais com a nossa família, mas acima de tudo, priorizando, Senhor, o nosso relacionamento contigo, que nós possamos crescer na graça e no conhecimento. É o que nós rogamos. Protege, Senhor, o Brasil, proteja, Senhor, também o mundo e venha fazer com que nós venhamos a passar e superar esta crise, porque nosso coração está sedento de Ti. Em o nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Na próxima semana estaremos já começando este novo trimestre, o segundo trimestre de 2020, falando sobre Salmos. Não se esqueça e não falte na próxima aula. Deus te abençoe.